महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, सनातन सुनो, भक्ति उन्मुखी सुकृति के फलस्वरूप साधु संग हम प्राप्त करते हैं, और साधु संग के द्वारा ही हम भक्ति प्राप्त करते हैं। और भक्ति के फल क्या है? प्रेम फल, प्रेम प्राप्त। इसलिए वहां को गए कोनो भाग के कालो संसार शरण साधु संग के रोटी। इस संसार में बद्ध जी भ्रमण करते करते जब उनकी संसार दशा खयनमुख हो जाता है, खयनमुख समझते संसार तो wandering the cycle of repeated paths है। संसार मतलब क्या? एक बार मेरे बाप देखो जन्म मृत्यु साइकिल ऑफ जन्म एक संसार यदि कोनो बात के कारो संसार खय नहीं साधु संग के कभी कृष्ण विरोधी इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत उदाहरण ले रहे हैं। É o Madhya Lila, capítulo Sanatana Shiksha, capítulo 22, Madhya Lila, tá bom? Mahaprabhu falando para Sanatana Goswami que quando a alma, depois que ela estava quase parando devagar no ciclo de repetidos nascimentos e mortes, a alma consegue Sukrita e Sadhusanga, e ela consegue Bhakti e consegue prema. Jarasandha. O que aconteceu? Kamsa tinha duas esposas. E o pai dessas esposas de Kamsa era Jarasandha. Então, as filhas de Jarasandha casaram com Kamsa. Krishna matou Kamsa. Depois de matar Kamsa, as esposas ficaram viúvas e foram para a casa de Jarasandha e começaram a reclamar de Krishna, falar coisas ruins dele. Então, encheu o ouvido dele com coisas erradas, falando coisas opostas, coisas que não são certas. Uma esposa nunca critica o marido. Às vezes ela dizia que Kamsa era muito bom, mas Krishna e Balarama matou nosso marido. E também falou muitas coisas que não são verdades. E agora nós somos viúvas. O que fazer? Então, ouvindo Jarasandha, elas ficaram muito... Jarasandha ficou muito bravo. E teve que punir Krishna e Balarama. Ele queria punir. Então Jarasandha pegou o seu exército em Mathura Puri. Quantas vezes? 17 vezes ele atacou. Então, quando ele estava atacando pela 18ª vez, Krishna pegou todos os habitantes de Mathura e foi para Dwaraka Puri. Dwaraka. Krishna fez Dwaraka Puri no meio do oceano. No meio do oceano tinha um grande palácio,
grande palácio. Vishva, e os Mathuravasis estavam dormindo, e Yogamaya pegou todos os Mathuravasis dormindo e transportou eles para Dwaraka. No meio da noite, eles foram levados para Dwaraka por Yogamaya. Vishvakarma, ele fez o grande palácio de Dwarakapuri. Cada um de Mathura foi levado para Dwaraka. Todas as pessoas estavam dormindo em Mathura. Eles foram transportados. Ouçam com cuidado o que eu estou falando. Então os Mathuravasis, eles acordaram de manhã e estavam ouvindo o oceano. Assim como você vai para Jagannath Puri e senta na praia, o som do oceano vem, né? Grandes ondas. E eles viram apenas água. Nenhum lugar para sair, apenas água. Então eles ficaram com medo. Eles disseram, onde nós estamos? Cadê a porta para sair? Então eles falaram Dwarka. Dar significa porta e aonde? Onde está a porta? Então, muitas ondas, grandes ondas. Então os Mathuravasis nunca imaginaram um palácio tão grande, né, no meio do oceano. Então, por isso o nome desse local ficou conhecido como Dwaraka. Então nós estávamos escutando sobre como Jarasandha, novamente, repetidas vezes, ele atacou em Mathura. E Krishna Balarama facilmente matou todo o exército de Jarasandha. Na verdade, ele poderia matar Jarasandha, mas Jarasandha tinha uma bênção. O nome dele era Jarasandha. Ele era filho de um demônio, de uma demônia chamada Jara. Então, quando ele nasceu, Jarasandha, ele nasceu em dois pedaços de carne. E a mãe dele pegou esses dois pedaços de carne e jogou na floresta. Então, um outro demônio chamado Jara, uma demônia chamada Jara, viu esses dois pedaços de carne, e esses dois pedaços de carne estavam chorando como um bebê. Então ela viu e se perguntou o que estava acontecendo. E essa demônia sentiu compaixão e uniu esses dois pedaços de carne. Esse bebê vai morrer se alguém jogar esses dois pedaços de carne em direções opostas. Um pedaço para a direita e outro pedaço para a esquerda. Assim esse bebê vai morrer. Porque se você para morrer é preciso ser jogado
em direções opostas. Bhagavan sabia disso. Depois, Krishna foi para Jarasandha. Então Jarasandha novamente pegou o seu exército para atacar Mathurapuri. E Krishna Balarama muito facilmente matou todo o exército de Jarasandha. Muitas vezes eles até colocaram Jarasandha na prisão. Krishna Balarama poderiam matar Jarasandha. Deus pode matar qualquer um. Poderia pegar a Sudarshana Chakra e matar Jarasandha. Mas Krishna Balarama estavam pensando: se nós deixarmos ele ir, mais demônios vão vir aqui. Se nós deixarmos Jarasandha ir, mais demônios vão vir aqui para nos atacar. Então nós poderemos matar mais demônios. Então Jarasandha estava atacando novamente e novamente. Então Krishna e Balarama colocaram Jarasandha na prisão e depois soltaram ele. Então eles estavam judiando de Jarasandha e depois soltaram ele. Então essa é uma história. Então há uma história, uma história de uma esposa. Existe uma história de um casal que estava viajando de ônibus e nesse ônibus havia 15 assentos. 61 assentos. E só pode entrar nesse ônibus apenas aqueles que têm a passagem, né? E aqueles que não têm a passagem não podem ir em pé. Então o casal compraram a passagem, só que o número da passagem estava número 62 e 63, mas o ônibus tinha apenas 61 assentos. Então esse casal teria que ir em pé dentro do ônibus. Então o casal estava na fila. Todo mundo estava esperando na fila e cada um bem devagarinho estava entrando no ônibus. Então até mesmo pela janela as pessoas estavam pulando dentro desse ônibus. Então na pressa as pessoas estavam colocando até a gamcha em cima do assento só para salvar o assento, para garantir que aquele assento ali era deles. E se alguém sentasse naquele assento, aí teria um problema. Então esse casal sentou no ônibus. Eles viram que haviam 2 assentos sobrando. O número 61, o número 60 e 61 ainda estavam vazios. Então eles sentaram nesses 2 assentos que estavam vazios. Então aqueles que tinham assento, esses 2 assentos, 61 e 61, eles entraram no ônibus e perguntaram: cadê o nosso assento? Então o casal disse: não tem problema. Mas os donos daquele assento disseram: mas esse aí é o meu assento. Então eles começaram a discutir e disseram: não, esses 2 assentos são nossos e nós temos que sentar aí, porque a passagem de vocês está assento número 61
2:63. Então o marido falou assim: bate em mim, mas não bate na minha esposa. Então o homem acabou batendo na mulher também, e ambos, né, o casal eles saíram do ônibus, e o ônibus partiu. Então a esposa disse para o marido: por que você permitiu que aquele homem me agredisse? Você disse para ele para me bater. O marido disse: olhe, você quer ir para casa rápido? Toda casa, você sempre reclama que a gente você sempre reclama de mim e tal. Por esse motivo eu pedi para que aquele cara batesse em você. Você só reclama de mim? Então no comentário é dito: muitas vezes Jarasandha, Krishna e Balarama batiam em Jarasandha e deixavam ele ir. Porque com a Sudarshana Chakra, Krishna poderia ter matado Jarasandha. Mas Krishna e Balarama estavam pensando: não, vamos. Eles pensaram: Bhima pode matar Jarasandha. Então Krishna e Balarama estavam pensando, porque ele vai se sentir insultado e vai trazer mais demônios para que nós possamos matar. Então facilmente nós podemos matar todos esses demônios, porque nós viemos para esse mundo para isso. Então isso vai ser muito fácil. Krishna e Balarama pensaram: isso vai ser muito fácil. Muito fácil. Então Krishna, ele poderia ter matado Jarasandha, mas não matou. Então a Lila continuou. Então na 18ª vez Jarasandha atacou. Então Krishna pegou toda Mathura Puri e foi para Dwaraka. Então essa é a Dwaraka Lila. Shukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj: Jarasandha tem um amigo chamado Kaljavan. Era uma pessoa demoníaca e adorava Shiva, e ele era muito poderoso. Ele é também descrito que até Bhagavan não poderia matar ele. Então esse Kaljavan, Jarasandha era muito amigo dele. Então ele atacou Krishna, e Krishna também veio para matar ele, e Krishna matou ele. Como ontem eu estava dizendo, o gato brincando com o rato. Então Krishna Krishna e Kaljana foram para o topo da montanha, e Kaljana, ele colocou fogo por tudo para que Krishna não pudesse entrar.
Então havia muito fogo lá. E Krishna viu. Então Krishna subiu no topo dessa montanha e chegou perto de Kaljavana. Então, Kaljavana, Krishna estava quase perto dele. Então Kaljavana, ele entrou dentro de uma caverna. Então, Muchukunda estava dormindo. Ontem eu contei essa história até. Porque Muchukunda, ele conseguiu a bênção dos demideuses, por isso ele estava dormindo. Você lembra que os demideuses deram bênção para Muchukunda? E foi dito que apenas Krishna pode dar a bênção da liberação. Os demideuses não podem dar a liberação. Então, quando Krishna... Esse kata, na verdade, aconteceu em Satyayuga. E Krishna... Então Muchukunda, ele adquiriu essa bênção dos semideuses, né? Dos semideuses. Se alguém acordasse ele, a pessoa se tornaria cinzas, se alguém acordasse ele. Então, Bhagavan Krishna sabia disso. É por isso que Krishna foi exatamente lá. Então, Krishna está com medo de mim, Kaljavana pensou. E Krishna está se escondendo, de certo. Por exemplo, se o Então existe um exemplo do coelho quando ele está fugindo do caçador. O coelho ele tenta se esconder, ele se agacha assim, se transforma tipo numa pequena bola para tentar fugir do caçador. É um exemplo. Da mesma forma, Kaljavana estava pensando que Krishna estava com muito medo. Krishna estava se comportando de maneira similar, estava se escondendo. Então quem que na verdade estava se escondendo? Era Muchukunda, não era Krishna. Então Kaljavana, ele chutou Muchukunda e tirou a coberta de cima dele. Ele acabou acordando e Kaljavana acabou se tornando cinzas. Então Kaljavana se tornando cinzas, Krishna se manifestou para o rei Muchukunda. Então esse verso é muito belo. Devemos memorizar esse sloka. Se você memorizar, você vai ter muitas bênçãos. Então a diva está correndo por esse mundo material. Quando a pessoa está quase no fim do ciclo de nascimentos e mortes, quase no final,
ela alcança sadhusanga. Então, essa vida que você alcança sadhusanga é para você entender que você está na sua última vida. Todos vocês estão na última encarnação. Se você fazer sadhusanga, é 100% garantido que essa é a sua última encarnação e você não vai precisar voltar para esse mundo material. Por isso que é dito para Avara, esse verso que o Gurudeva acabou de falar, que significa aquelas mesmas entidades móveis e imóveis, o Senhor de tudo é Bhagavan. Ele que está controlando tudo. Então, este Bhagavan, Achyuta, significa que eu preciso ter Bhakti para os pés de lótus de Achyuta. Então, em 2 minutos eu já vou acabar. Bhava significa da raiz que vem a palavra Bhava, significa ser novamente, você vai nascer nesse mundo material. Dhatu significa raiz verbal, Bho significa ser, verbo ser. Então, em tempos imemoriais, nós estamos vagando nesse mundo material. Quando que nós começamos essa jornada? Não tem um histórico disso. Desde que Bhagavan existe, nós também existimos. E nós estamos vagando nesse mundo material. Porque as divas... Então as divas são como os raios do sol. E Deus é comparado ao sol. E as divas são comparadas aos raios do sol. Então, desde que o sol existe, os raios do sol também existem. Então, da mesma forma, desde que Bhagavan existe, as divas também existem. Por tempos imemoriais, por muito tempo, nós estamos vagando por este mundo material. Então, o meu último nascimento, eu preciso alcançar Sadhu Sangha. Apavarga. Em sânscrito, as letras são divididas em grupos. Isso significa, essas palavras que o Gurudeva falou, significa os grupos das consoantes. Em inglês não é assim, mas em sânscrito é chamado de Pavarga. É a palavra PH, palavra PH, as letras PH, B, M. Então, este é um grupo de consoantes do sânscrito. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele explica, e Swami Maharaj também, no Chaitanya Charitamrita. O que é Pavarga? É um grupo de letras de 5 consoantes. P significa Parishama, que nós estamos trabalhando muito duro nesse mundo material. Assim como um burro está trabalhando muito duro nesse mundo material. Por quê? Para tomar cuidado dos seus filhos e filhas. Então, esse Kirtan Bhaktivinoda Thakur, ok. Então, nós estamos trabalhando muito duro nesse mundo material para tomar cuidado dos nossos filhos e filhas. Então, é muito difícil É muito difícil ter um bebê.
depois da infância desse bebê, você tem muitas dificuldades, mais até do que um burro. Então, pi significa parishama, que significa trabalho duro no grupo das consoantes. Depois tem a letra H, PH, perdão, PH. Então, PH significa, em hindi, significa espuma. Você está trabalhando tão duro que está salivando, está saindo espuma da sua boca. Então, da mesma forma como o burro, o proprietário do burro bate tanto nele, nas costas do burro, ele fica muito machucado e depois muita espuma sai da boca dele. Então, pH é para a palavra foam em inglês, que significa espuma. Mas os sadhus eles não vão fazer isso. Apenas pega a sua japamala com o dedo para fora e você canta os santos nomes. Põe um dedo para um dedo para fora na sua japamala. Então o Gurudeva está dizendo como você pode adquirir comida. Ele só aponta o dedo que está para fora ali do saco da japa. Ele já indica o que tem que fazer. Você adquire comida facilmente, não precisa fazer nada. Então, nem precisa tirar a mão do saco de japa. Só coloca o dedo para fora, você consegue tudo. Não precisa tirar a mão do saco de japa. Não precisa fazer mais nada. É muito fácil. Então, de qualquer forma, as pessoas nesse mundo, para adquirir algum dinheiro, eles precisam de muito dinheiro. Para adquirir algum dinheiro, as pessoas precisam de trabalho muito duro. A gente vê isso. Então, eles estão tentando alcançar algum dinheiro, mas a polícia acaba batendo neles. A gente vê isso aqui muito facilmente. Agora nessa quarentena, onde está tudo fechado, das 10 às 3 horas, eles estão gritando. Então, eles estão vendendo frutas, banana, papaya, aqui na... Então, eles ficam aqui parados na frente aqui do templo, e a polícia chega e diz: saiam, vocês não podem ficar aqui, porque é quarentena. Então, a polícia ameaça de bater neles, só que eles acabam voltando. Isso é parishama, trabalho duro. Então, PH, qual a próxima letra? B. Perdão, a letra D. Perdão, a letra V. V significa muita dor. Por exemplo, se você está tentando vender os seus produtos e a polícia chega e bate em você. Então você tenta vender o seu produto, você veja isso aqui na rua do templo. A polícia passando e o pessoal trabalhando para adquirir algum dinheiro. Mas depois disso vem a dor. Depois que a polícia bate neles, vem a dor. Perdão, não é a letra V, é a letra B. BH.
a letra do que significa medo. क्या किया नहीं किया Então a última consoante, N. और इसके बाद क्या होता है Depois dessa vem a consoante M, que significa a morte, Mrityu, M. Então você tem que. Então você morre e volta para esse mundo material e continua nesse samsara, continua sofrendo nesse mundo material. Então, assim, nesse mundo material, por alguma sorte você consegue, alguma sorte, Bhakti Devi se manifesta, Prema se manifesta e o seu ciclo de nascimentos e mortes então, se você tem Shraddha, você pode ter Sadhu Sangha. Se você não tem Shraddha, você não adquire os frutos. Se você tem fé, então você pode conseguir o fruto de Sadhu Sangha, que é Bhakti. E de Bhakti você pode alcançar Prema e assim alcançar a morada do Senhor. Obrigada. है कि नहीं? रामानंद सागर का रामानंद बिल्कुल महाराज पूरा याद करके फिर देख करके आते हैं।